primeiro slide, esse primeiro, nós temos aí algumas informações que com certeza vão possibilitar a gente começar a delinear um roteiro seguro para que nós possamos orientar os pais que têm filhos nessa faixa etária aí de 0 a 8 anos e que se deparam, muitas vezes, com problemas que eles não conseguem identificar. Acreditam alguns que é mediunidade. Outros, nós sabemos que não é mediunidade, é hiperatividade. Mas é muito comum esse fenômeno ocorrer nessa faixa etária. Porque a criança ela ainda está, vamos dizer assim, mais de 70% no mundo espiritual. Ela está em transição. Então, ela tem esse contato quase que diário, constante com o mundo espiritual, nessa faixa etária. E ela projeta, naturalmente, a própria personalidade dela de criança, ela consegue projetar nas coisas. É por isso que há essa afirmação que o fenômeno ele é puramente anímico. Ela conversa, ela interage com a própria natureza, e daí, muitas vezes, a gente achar que ela está conversando com alguém que existe verdadeiramente ali naquele ambiente, quando, na verdade, é fruto da imaginação. Mas é possível que a criança converse realmente com alguém do mundo espiritual. Eu gostaria que o Raimundo passasse mais um. Então, esse período aí, dos 7 a 8 anos, ela vai se integrar melhor no condicionamento da vida espiritual e vai se desligando progressivamente. Então, aí nós diríamos, isso está no livro Mediunidade, do Herculano Pires, que eu gostei muito dessas informações, nós vamos fechar um ciclo. Só que durante esse primeiro ciclo, nós poderíamos já nos interrogarmos, né? Por que essas crianças conversam demoradamente com alguma coisa que nós não estamos vendo? E muitas vezes elas chegam a afirmar que estão conversando com alguém. Recomenda-se, na literatura espírita, muita recomendação nesse sentido, de que se for alguém familiar, que nós passemos um álbum de família daqueles parentes, amigos, pais, avós, que já retornaram ao mundo espiritual, para ver se a criança identifica alguma daquelas pessoas que ali estão na fotografia. Nós temos o caso do próprio Divaldo Franco, que na idade de 5 anos, ele via os espíritos, conversava com os espíritos, e ele só mereceu crédito da família, isso informação dele, quando ele descreveu a avó que já havia falecido. Ele fez a descrição e, a partir daí, passaram a acreditar nas informações dessa criança, que era o Divaldo Franco, uma faixa de 5 anos aproximadamente. E ele via, realmente, ele via os espíritos. Então, nós temos exemplos da literatura espírita, como também temos de grandes oradores espíritas que, na infância, eles já estavam convivendo com a espiritualidade. Agora, é preciso que nós também façamos uma análise. Se essa mediunidade, nessa faixa etária, ela vai progredir. Se ele transpôs esse primeiro ciclo, pedir para o Júnior passar o outro. Se ela transpôs já esse primeiro ciclo e os fenômenos continuam, nós com certeza vamos ter que trabalhar a educação dessa criança, a educação mediúnica, né? Porque a mediunidade está ali. Nós não vamos desenvolver mediunidade em ninguém. Ela é inerente ao ser, à pessoa. Ela vem com uma programação, vem com células específicas para esse fim. Então, nós não temos o que desenvolver, nós temos que educar. E é um trabalho que nós temos que fazer concomitante, família e centro espírita,
conceituado, é claro, e não desenvolver ou trabalhar o potencial desse futuro médium em casa. Não, vamos trabalhar na casa espírita, com pessoas competentes. Hoje, já existe uma programação da Federação Espírita Brasileira, em conjunto com a AME, que é a Associação Médica Espírita, que eles estão fazendo um levantamento desses casos nas casas espíritas, através de formulários bem elaborados, e, a partir daí, eles vão fazer um encaminhamento e diferenciar o que é mediunidade e o que não é. Porque, muitas vezes, nós atribuímos à criança, ou os próprios pais atribuem à criança porque ela fala, ela vê, mas isso aí vai passar. Se tiver continuidade, esse trabalho tem que ser desenvolvido, como eu já falei, pelos pais, em conjunto com a casa espírita, conceituada, evidentemente, kardecista, para que essa criança receba toda a atenção que se fizer necessário. Nesse primeiro ciclo, está em destaque ali, nós só vamos poder intervir no processo mediúnico com a prece e os passes. E isso nós já fazemos na casa de Eurípides, nós já fazemos isso, né? Lá as crianças e os pais são muito bem orientados. É tanto que hoje nós estamos aqui abordando esse assunto justamente para os pais. Pedi para o Júnior passar o próximo slide. Essa fase em que nós estamos trabalhando agora, de citação da imaginação da criança, isso seria como se nós estimulássemos, né, ela a falar do que ela está vendo. Mas nós temos que ver o seguinte, que os exemplos familiares eles vão influenciar mais em suas opções do que os ensinos e as exortações morais. Isso quer dizer o quê? Que os pais, a família, ela tem que estar preparada para esse tipo de acontecimento. E nós não vamos dizer que ela tenha, os pais tenham que levar os seus filhos a psicólogo, psiquiatra. Não. Vamos trabalhar na casa espírita primeiramente. E lá nós vamos identificar se realmente existe essa mediunidade na criança. Né? Vamos prosseguir? Bom, o terceiro ciclo ele vai ocorrer exatamente na adolescência. Aí a coisa ela começa a se delinear realmente. Mas vamos ter que fazer uma pequena observação. Mediunidade, ela não é obrigatória o seu trabalho na casa espírita, ela não é obrigatória. Ele tem a mediunidade, se ele tiver essa mediunidade equilibrada, ele pode muito bem continuar a sua vida normal, trabalhando naturalmente, e nos tempos, vamos dizer assim, quando ele tiver tempo disponível, que ele se dedique à casa espírita, né, e à sua mediunidade, sem aquela obrigatoriedade, porque senão nós cairíamos na contradição de dizermos que a pessoa não tem o livre-arbítrio. Ela tem, ela vai decidir. Se for uma mediunidade, vamos dizer, que é clodio, problemática, ela deve procurar um centro espírita e educar essa mediunidade. E isso nós fazemos muito bem na casa de Eurípides, nós temos pessoas capacitadas, eu conheço as pessoas que ali estão, que vão colaborar nessa educação mediúnica que está aflorada, né? E esses processos de desenvolvimento mediúnico, entre aspas, porque nós não desenvolvemos, nós educamos, ele tem continuidade. Se a pessoa não trabalhar essa capacidade que ele tem nesse período, nessa faixa etária, aí até os 20 anos, 18 anos, não tem nenhum problema. Podemos trabalhar mais adiante, isso se ele não tiver nenhum problema. Se tiver, busca a casa espírita, receba um passe, assista uma palestra, e se puder, se possível, fazer os estudos sistematizados da doutrina. Nós poderíamos fazer um parênteses aqui para mostrar a mediunidade desses grandes médios conhecidos nossos. Divaldo Franco, que eu já falei, ele continuou esse trabalho mediúnico e começou muito, muito jovem, era criança ainda. Nós temos Raul Teixeira, muito conhecido nosso,
que ele começou a trabalhar a sua mediunidade, a desenvolver, a educar essa mediunidade aos 16 anos. Ivone do Amaral Pereira, ela já nasceu médium. Ela mesma diz, nos seus livros aí, biográficos, né? Autobiografia, na verdade, que um é A Luz do Consolador e o outro é Recordações da Mediunidade. Quem tiver a oportunidade, leia esses livros, que é ela relatando a sua própria vida. Ela já nasceu médium e continuou desenvolvendo o seu trabalho mediúnico. Hoje, nós que temos mais intimidade com a literatura espírita, a gente vê relatos de Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, e vemos toda a obra de Ivone Pereira quando ela é personagem principal. Então, ela está descrevendo o processo mediúnico que ocorreu na sua vida e não fracassou. Em momento algum, ela renunciou a essa mediunidade, mesmo que fosse uma mediunidade muito complexa, porque ela vinha de um suicídio e sabia desse suicídio, mas, no entanto, ela tinha a espiritualidade ao seu lado, que, em momento algum, é bom que se frise, passou a mão na cabeça de Dona Ivone do Amaral Pereira. E muitas vezes eles diziam que estavam com ela, mas a cruz ela teria que carregar. Então, ela teve que fazer o trabalho por conta própria, mesmo assistida pelo espírito Charles, que todos nós sabemos que era o seu próprio pai de reencarnações passadas, Roberto de Canaleja, que era o marido de reencarnações passadas, que nós encontramos esses espíritos no livro Memórias de um Suicida, né? Inclusive, nesse livro Recordações da Mediunidade, ela descreve esse espírito que vinha visitá-la ainda criança. Pois muito bem. Na codificação kardeciana, nós temos também a participação de jovens. Quem codificou a doutrina? Foram as meninas Bourdin, 14, 16 anos. Elas fizeram esse trabalho de maneira quase que, vamos dizer assim, que elas estivessem se divertindo com a seriedade daquelas pessoas que ali iam lhe fazer perguntas. E elas respondiam aquilo ali, mas mecanicamente, eram médiuns mecânicos. Quer dizer, nada passava pelo seu consciente, né? Os espíritos utilizavam a cesta, na época, diretamente. E elas contribuíram e praticamente todas as perguntas da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foram 508 perguntas, se eu não me falha a memória, todas perguntas respondidas por elas, né, como médiuns. Depois nós tivemos Ruth Jafé, que revisou todo o primeiro livro e contribuiu com a segunda edição do livro, que já saiu com 1.019 perguntas. Eram jovens, 16, 14, 18 anos. Mais adiante, nós temos a figura que hoje nós já conhecemos bastante, né, que é a Hermance Dufour. A Hermance também era muito jovem quando começou a psicografar. Mas, pelo que nós já conhecemos da literatura espírita, esses médiuns, eles reencarnaram justamente para, naquela época mesmo, aflorar a sua mediunidade, para elas darem assistência ao codificador. Porque Kardec usava o bom senso, mas ele também era muito criterioso. Ele fazia as perguntas, anotava as perguntas, depois submetia a outros médiuns para confirmar o que aquele primeiro havia dito. Então, há muita seriedade na mediunidade, que ainda é desconhecida de muitos de nós. Vamos continuar? Então, aí, esse quarto ciclo, é bom que depois vocês vejam aí nesse livro que eu citei lá como referência, né, onde eu fiz a pesquisa, diz Herculano Pires que é uma preparação para o retorno do espírito. E muitas vezes nós passamos a desenvolver a nossa faculdade mediúnica já numa idade mais avançada. Se
nós estivermos atentos ao que nós estamos falando sobre a criança, que ela fica mais no mundo espiritual do que no mundo físico, naquele período de 0 a 8 anos, nós vamos ver que o adulto, já na fase de enfraquecimento físico, na minha faixa etária, por exemplo, que eu já tenho 60, mais de 60 um pouco, os liames físicos eles vão se afrouxando naturalmente, possibilitando o retorno do espírito ao enfraquecimento desses centros de força que nós chamamos chakras, e nós vamos aos poucos retornando ao nosso mundo normal, à nossa casa. A nossa casa não é aqui, é lá, né? Um plano de vibrações diferente, que muitos dizem que é a morte, mas a morte não existe, nem fisicamente ela existe, porque os elementos químicos que constituem o nosso corpo físico, eles são dispersos na natureza e a natureza vai reaproveitá-los, então nós temos que dizer mesmo que não existe a morte. Mas isso não quer dizer que nós vamos morrer em seguida, isso quer dizer que nós estamos em contato com o mundo espiritual de uma maneira diferente. Pelos liames que vão se afrouxando, esses laços que nos prendem à matéria, eles vão se afrouxando, e, consequentemente, nós vamos desenvolvendo essa faculdade. Vamos prosseguir? Agora nós entramos na parte mediúnica, né, da fase adulta, onde nós já trabalhamos. Eu coloquei essa imagem aí, simbolizando as palavras de Chico Xavier. O Chico sempre disse que o telefone toca de lá para cá. Mas alguns médios desavisados acham que não, que o telefone toca daqui para lá. Então, nós queremos fazer contato a todo momento e muitas vezes até mistificamos, né, essas informações. Mas toca de lá para cá. Agora, cabe ao médium aceitar ou não. Eu vou ligar para a Luciene atende ou não. Mesmo hoje, com essa modernidade, onde tem o nome de quem está ligando e tudo mais, ela vai atender se ela quiser. O médium tem que ser assim também. Nós vamos caminhando em direção ao shopping, por exemplo, ou dirigindo, até mesmo no transporte coletivo. O espírito quer se comunicar, nós vamos dar comunicação ali dentro? Evidentemente que não. Mas alguns médios fazem isso, por falta de educação mediúnica. Não é o desenvolvimento. Ele está com a mediunidade desequilibrada, né? Assediado por espíritos que não têm nenhum compromisso com a verdade, que muitas vezes querem desmoralizar o médium, também, consequentemente, a própria doutrina que ele diz abraçar. Mas a grande maioria dos médios, eles não costumam estudar. E o Kardec diz que nós temos que estudar. Nós temos que aprender. Nós temos que lidar com a mediunidade com consciência, respeito e responsabilidade. Saber filtrar o que eles querem nos dizer. Essa filtragem significa nós analisarmos esses elementos que estão vindo à nossa mente através do pensamento, dessa vibração, fazer uma análise, depurar e depois sim comunicar o que está realmente acontecendo. Vamos continuar? Bom, os sintomas dessa mediunidade, vamos dizer, aflorada, quando ela é uma mediunidade de provas. Quando ela é uma mediunidade de prova. Esse médium, ele vai ter problemas. Ele vai ter problemas ali no sono, vai ter insônia, pesadelos. E isso incomoda muito. Sensação de toques no corpo, visões de vultos e espíritos, vozes. Só que ele não vai ouvir vozes simpáticas. Ele não vai ouvir uma música de Beethoven. Ele vai ouvir barulhos, ruídos que vão incomodá-lo. Taquicardia sem justa causa, isso é muito comum. Muito comum. No comportamento psicológico, ansiedade, fobias, perturbações emocionais
interpretações, pessimismo, desconfiança. Para nós que já militamos nessa área há muitos anos, a gente tem se deparado com todo tipo de situação que eu estou descrevendo aqui. Na Casa Espírita, a gente tem aquela triagem, né, que é o atendimento fraterno, e ali nós estamos lidando diretamente com o médium que chega muitas vezes com todos esses problemas e recebe uma orientação, recomenda-se que ele faça os estudos na casa, sem nenhum vínculo com a casa, porque muitas vezes a pessoa não quer se vincular à doutrina espírita, ele quer a cura. E nós mandamos para os estudos, vem estudar com a gente. Você não vai criar vínculo com a casa. Se você quiser sair, você sai. Mas fique. E a pessoa gosta, como eu tenho conhecimento de vários amigos que eu tenho lá no HL, que é a nossa casa, nós estamos falando da nossa casa, que chegaram lá, vamos dizer assim, físico. Eles tinham problemas psíquicos, emocionais, dessa mediunidade que ele desenvolveu através da educação mediúnica, com instrumentos, né? Esclarecimentos, acompanhamento, tudo isso feito pela casa. Prosseguir? Mais uma. As comunicações mediúnicas pela primeira vez. Isso gera muita insegurança e desconfiança nos médios que estão chegando, vamos dizer, naquela fase que nós chamamos, entre aspas, de desenvolvimento. Realmente é bem complicado, porque eles não vão separar o que é dele e o que é do espírito. É por isso que a pessoa tem que assimilar o que eles estão querendo nos dizer. Bem complicado. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos? A resposta, muito mais do que nós imaginamos, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, olha a complicação. Se eu tenho um canal aberto de livre que eu permito, coisas boas não podem acontecer. Coisas boas vão acontecer, mas coisas ruins também. Como a mediunidade ela é frequência vibratória, nós vamos nos nivelar à frequência que nós estamos vivendo naquele momento em que nós estamos trabalhando, ou em sintonia com esses espíritos que estão querendo se comunicar. E aí nós vamos distinguir o que é bom e o que é ruim. Frequência um pouco alta, nível de espíritos elevado. Frequência baixa, níveis de espíritos baixos. Então, é muito comum a gente ouvir essas indagações. Como é que eu fiz? Fui eu que falei, essas palavras não são minhas, como é que eu escrevi? Estou pensando em alguém. E por aí vai. Eu vi alguém, desapareceu, será que eu vi? Será que eu não vi? São perguntas comuns. Mas na escola de médiuns, nós vamos, aos poucos, administrando todos esses fenômenos que vão acontecendo, todos eles. Eu tenho experiências aqui na própria família, de casos que, mais tarde, nós descobrimos que não era nada do que nós imaginamos, mas sim mediunidade. Porque tudo que ocorria, nós tínhamos que correr em direção ao hospital, procurar um médico, ou telefonar para alguém que já sabia do que estava acontecendo. Até que um belo dia aconteceu, e eu já tinha um pouco mais de experiência, coloquei dentro do carro e levei para um hospital espiritual, que era o próprio GAEB. E lá adentramos uma cabine, né, com consentimento dos dirigentes, entrou doente, saiu boa. Entrou doente, saiu boa. Quem estava interferindo no campo vibratório daquele médium? Eram os próprios espíritos. E alguns depois vieram e me disseram que eles não estavam ali para fazer mal. Eles sabiam que nós íamos para aquela casa. Então eles vieram para pegar uma carona, vamos dizer assim, para que nós o levássemos até a casa de Eurípides. E lá eles ficaram e nós voltamos bons.
Então, são as nossas companhias espirituais. Eles também precisam de auxílio, de ajuda. Por quê? Eles estão numa frequência vibratória muito densa, grosseira, como se aqui estivesse, necessitando de comer, beber, dormir. E essa é a vida do médium. Esses apontamentos que nós estamos falando, gente, eles carecem de mais estudos, de se aprofundar, de analisar melhor o que eu estou dizendo. Né? São informações que nós estamos passando, eu acredito até que superficiais. Nós poderíamos trabalhar só um tópico desse durante 1 hora ou mais. Mas vamos prosseguir, né, Hermano? Mediunidade, na eclosão. Como a faculdade é natural, não depende de lugar, de idade, de sexo, condição social, moral, filiação religiosa. Nós não devemos forçar essa eclosão. Se nós somos portadores de mediunidade, no momento próprio, ela se desenvolverá naturalmente, desde que nós procuremos uma casa espírita e, com seriedade, passarmos a trabalhar para equilibrarmos, né, essas energias, que são minhas, que são suas. Não é de mais ninguém, é responsabilidade. Ela não nos foi dada para que nós nos divestíssemos com ela. Fizesse dessa mediunidade comércio, mas sim colocar a mediunidade a serviço do próximo. Né? Nós temos conhecimento de casos, e eu vou contar só um do Chico Xavier, porque o Chico ele sempre dizia para o pai, que era vendedor de bilhete de loterias, e o pai dizia: Chico, por que você não cobra pelo menos uma galinha desse tanto de gente que vem aqui? Uma galinha. Porque, pelo que eu vejo, esses espíritos que se comunicam através de você não sabem nem escrever. Tem um que escreve Emanuel com 2 M's. E o Chico ria, né? Da ignorância do pai, né? Sobre esse assunto. Ele ria e dizia: não, pai, eu sou só um instrumento deles. E assim o Chico escreveu 440 livros ou mais, né? Sem receber direitos autorais de nenhum deles. Ele doou tudo, porque não era dele. Então, a mediunidade não é minha. Se eu sou um bom doutrinador, eu tenho que usar essa habilidade para esclarecer, para orientar, para traçar um novo rumo para esses espíritos que procuram a nossa casa. E isso é característica de mediunidade já, vamos dizer, educada. Nós temos que ter muita paciência nesses momentos, né? Assim como nós estamos pregando a paciência para com eles desencarnados, nós temos que tê-la também com os encarnados. Se nós temos, segundo Paulo, o apóstolo, uma nuvem de testemunhas, significa que os espíritos estão nos observando. Nós somos vitrine. E à medida em que nós estamos buscando o nosso aprimoramento espiritual, mais essa nuvem se aproxima de nós. Porque nós já passamos de vitrine para um espelho, nós passamos a refletir a nossa imagem e semelhança de Deus, nosso Pai. Né? De Deus, nosso Pai. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós já temos valores que, modéstia à parte, outros seguidores de algumas religiões, que nós não vamos citar nenhuma aqui, ainda não têm. Porque eles trabalham a parte material. Nós trabalhamos a parte espiritual. Raul Teixeira disse que nós não somos daqui. E Jesus também disse que não. Porque se nós fôssemos daqui, ele não teria dito que iria preparar o caminho. Vou preparar o caminho. Porque ele disse inicialmente que era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai senão através dele. E depois ele disse que voltaria para nos levar. A pergunta é aquela: por que demorou 1.800 anos para ele mandar o Consolador prometido? Nós não estávamos preparados ainda. E os grandes missionários de Jesus estavam ali com ele. E depois, um deles vem
codifica a doutrina, porque ela estava dispersa, porque no Evangelho ainda diz que não tem nada que Jesus já não tenha dito. Ele veio só clarear, relembrar o que ele disse através do Espiritismo. E tem um alerta para todos nós. A quem muito foi dado, muito será pedido. Nós estamos recebendo muito. Então, nós temos que contribuir com pouco. Nós temos que contribuir com pouco que nós sabemos, de maneira consciente e responsável, né? Vamos prosseguir, Júnior? Aqui é muito importante, no caso de suspeita de mediunidade, o candidato a médium recorra a meios seguros em locais que lhe inspire segurança e certeza da real prática mediúnica espírita, pois uma faculdade em vias de desenvolvimento requer boa orientação. Quando mal orientada, torna-se um canal de perturbação. Nós, quando eu falo nós, todos nós que estamos aqui nessa live, temos mais do que conhecimento de pessoas que se perturbam mediunicamente. Mas por quê? Porque eles querem fazer uma carreira solo. Eles querem ser médios a qualquer custo, né? Eles querem destaque. E a doutrina espírita diz que nós temos a que nos apagarmos. Então não tem que procurar destaque, né? Isso vai surgir naturalmente, com a maior naturalidade. Vai chegar um momento em que você vai, sem querer, projetar-se nesse mundo desconhecido, se não para nós, os homens encarnados, para a espiritualidade. E muitas vezes nós os encontramos durante o período de sono, recebendo orientações, esclarecimentos, onde eles traçam as diretrizes que nós devemos seguir, e nós vamos fazer a coisa com segurança. Eu tenho acompanhado, sim, muitas casas espíritas, porque eu sou curioso. E até no Goiás, no interior do Goiás, às vezes eu dou uma viajada para ver algumas casas que as pessoas fazem referência. Um belo dia eu cheguei aqui no interior do Goiás, completamente desconhecido, e como o médico estava atendendo, eu fui lá e ele perguntou, que era eu e a minha esposa, ele perguntou: qual de vocês gostaria de fazer a palestra? Eu não sabia nem o que dizer. Como é que essa pessoa descobriu que eu tinha essa facilidade para fazer palestra sobre Eurípides Barçanufo ainda? Eu conheço muito da biografia de Eurípides, eu conheço muito. Já visitei várias vezes Sacramento. Pois o médium pediu, não era o médium, era o espírito que estava incorporado nele, que eu fizesse a palestra, e eu fui e fiz. Me senti tão feliz de fazer essa palestra ali. Então, a espiritualidade, gente, ela também nos acompanha durante as nossas viagens, seja ela de lazer, né, nas nossas férias. Eu conheço pessoas que, durante as férias, eles saem de férias, vão curtir uma praia, mas não se descuidam da parte espiritual, né? E aí nós vamos ver o seguinte, que você mantenha a sua conduta ética, moral, religiosa, de maneira equilibrada, sem se perturbar em lugar algum que você vai. Júlio. Esses parâmetros são o grau de adestramento, né? A concentração, facilidade de comunicação, regularidade, diversidade dos comunicantes. Ele tem um controle de dificuldades como a inibição, a dúvida. Essa dúvida é complicada, né? Será que fui eu? Nós já falamos no slide anterior. E o processo obsessivo, que nós vamos dar um salto, porque esse também é muito complicado. Nós não teríamos nem tempo para fazer essa abordagem, né? Vamos seguir? Mas o que é esse desenvolvimento, né? À luz do Espiritismo, compreendemos que a faculdade mediúnica existe na criatura, eclodindo quando oportuno. Quem se desenvolve é o médium. Quem se desenvolve é o médium.
através do conhecimento da doutrina espírita. Nós temos que, uma hora, abrirmos o livro dos médiuns, que ele não veio para nós por acaso. Ele está todo lá no livro dos espíritos, todinho. Por que Kardec resolveu separar, então? É um manual para nós. Eu tive a curiosidade de contar, dentro daquela variedade, né, dos efeitos físicos e intelectuais, a quantidade de médios que nós temos ali, de mediunidades. São 90. São 90 médios que Kardec descreve ali. Cada um com as suas peculiaridades. Né? E eu, como eu sempre estou querendo colocar o boi na frente dos carros, eu sempre digo que o médium, nós médiums, nós temos no mínimo 30 delas desenvolvidas. 30. Mas o foco é a psicofonia, a psicografia e a vidência, que nós poderíamos caracterizá-la como anímica, né? Não existe a participação do espírito. Nós só somos médium quando nós estamos intermediando alguma coisa. A vidência, ela é anímica. Clarividência também. Praticamente todos os fenômenos de efeito físico. Ela é anímica. E aí, às vezes, a pessoa diz, eu sou médium vidente. Raul Teixeira, no livro Correntezas de Luz, ele diz que muitas vezes os espíritos vêm e sensibilizam o nosso nervo óptico. E nós passamos a ver. E nunca mais vamos voltar a ver o mundo espiritual. Porque nós não temos essa faculdade. Né? Então, é questão de nós sabermos o que é, o que não é. O que é mediunidade e o que não é mediunidade. E, a partir daí, nós mesmos traçarmos o nosso perfil de médiuns que somos. Eu sou doutrinador, eu sou esclarecedor. Eu sou palestrante, como é que eu faço essas palestras? O Divaldo faz 3 tipos de palestra. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber. É uma que, literalmente, ele lê como fosse um teletexto lá adiante. Outra que ele descreve quadros que a espiritualidade mostra para ele. E a outra que é típica dele. É aquela que a gente ri, que ele conta causos, muitos. A gente relaxa, a gente ri, se descontrai, né? E o Divaldo tem essa característica. A característica do Raul Teixeira já é diferente, por ele ser um físico, né? Ele domina muito bem várias línguas. É diferente. Ele vem e bate de frente com o que nós estamos pensando. Esses dias, ouvindo uma palestra dele, eu fiquei pasmo, porque ele disse que o espiritismo é uma doutrina heurística, ela é dinâmica. E muitas vezes nós estamos navegando por rios tortuosos e vamos achar que a doutrina ela é estática. Como estática? A gente lê um livro e, a partir dali, o teu conhecimento doutrinário é sobre aquele livro. Eu escuto uma palestra do Paulo, meu amigo que está ali à frente, e eu sempre vou citar o nome do Paulo. É porque na palestra de fulano de tal, ele disse isso. Como ele disse isso? Por que ele disse isso? Baseado em que ele disse isso? O Kardec diz que nós temos que passar tudo pelo crivo da razão. E Erasto, no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, no penúltimo parágrafo, depois vocês consultam, ele diz que em espiritismo é melhor você recusar 10 verdades a aceitar uma só mentira. Então, como é que eu posso ter como referência fulano e cicrano livros que a doutrina espírita nem sequer referenda?
Nós temos que ter como referência a codificação. É o que o Kardec disse. O Kardec era o bom senso reencarnado. Ele disse, quando tiver dúvida, vá lá, consulte, pesquise, indague. Quando Kardec, se referindo ao... fazendo comentários sobre Sócrates, o espírito de Zéfiro, que era o espírito guia de Kardec, ele diz, você já o consulta mentalmente. Você já o consulta. E nós também já consultamos os mentores na nossa casa. Eurípides, Dr. Rafael, Dr. Bezerra de Menezes, Nilo Sheik e outros que anonimamente estão ali ombreando conosco. Nós também os consultamos. Quando nós temos uma dúvida, e muitas vezes essa dúvida é esclarecida, se nós pararmos para refletirmos por que a nossa dúvida foi esclarecida tão rápida, nós vamos perceber que fizemos a consulta mental. É quando nós já temos essa mediunidade bem trabalhada. Bem trabalhada. Todos nós. O trabalho que vocês estão fazendo aí, o Júnior, o Luciene, o Paulo, de onde veio essa inspiração? Por que eu estou fazendo isso? Nós temos que começar a fazer essas análises, né, da nossa conduta diante da doutrina. Nós estamos divulgando a doutrina por outros meios. A abrangência é muito maior. São milhares de pessoas que vão assistir às lives, às palestras que estão sendo realizadas, né? Tem uma lá no canal que eu criei há muito tempo. Essa palestra não é minha, é de um colega nosso. Ela foi vista mais de 3.000 vezes. Se ele repetisse essa palestra no Eurípides, que tinha pouco mais de 20 pessoas, duvido que ele chegasse a 3.000 pessoas, mesmo demandando tanto tempo que eu disponibilizei essa palestra lá no canal, né? Então, nós estamos vendo que a espiritualidade ela está mostrando caminhos diferentes. Assim como foi feito com o apóstolo Paulo, quando ele escreveu as cartas, as epístolas. Era como se fosse a internet de hoje. Essas cartas estão aí. Quem tem conhecimento da Bíblia fica logo depois no Novo Testamento, fica bem no final, né? Ali tem as cartas. São as epístolas, né? Vamos prosseguir, Júnior? Essa é outra questão delicada, né? Que é a pessoa saudável, equilibrada doutrinariamente, esclarecida e conscientizada. Esse seria, vamos dizer assim, o médio ideal para nós trabalharmos. Mas acontece que as casas espíritas, elas têm essa preocupação de trabalhar o médio. Pelo menos na nossa casa, nós não conhecemos nenhum que chegue e vá direto para uma mesa mediúnica. Eles não vão. Eles vão para os estudos. E a partir dali é que eles serão aproveitados, porque aparentemente não, mas eles estão constantemente sendo avaliados, para nós sabermos o potencial de cada um deles. E aonde eles vão, vamos dizer, contribuir melhor ou mais, né? E muitas vezes eles prontos, está lá em nosso lar, né? Quando diz quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece e a pessoa ainda recusa. São muitos casos. Nós temos que considerar 3 pontos fundamentais no preparo do médium. Vamos passar o slide, Júnior? Primeiro, é a doutrinária. É o conhecimento da doutrina. Aquelas apostilas que são elaboradas pelo Eurípides Barbosa e com Rafael Voigt, elas são preparadas de maneira que a gente assimile pelo menos o mínimo necessário para que nós possamos trabalhar com segurança, né? Então, é o conhecimento doutrinário.
E pede-se muito que as pessoas leiam, né, alguns romances, para que ele comece a desabrochar essa mediunidade, que ele amplie os seus conhecimentos. Então, a série André Luiz ela é muito boa. Técnica são os exercícios práticos. Quando nós estamos em estudos, no sábado, nós temos a parte mediúnica. Aquilo ali são os exercícios práticos. Mediunicamente, ele ainda não está em atividade. Nós estamos em estudos. E em determinada ocasião, numa reunião com o Dr. Rafael, que é o mentor espiritual da casa, eu tive a audácia de perguntar se eu poderia interromper as comunicações para fazer esclarecimentos ao médium iniciante. E ele disse que sim, porque nós estamos em estudos. Agora, faça isso para você ver o que vai acontecer. A encrenca na certa. Porque você interrompeu uma comunicação para prestar esclarecimentos. E aí fica difícil, né? Quando o médium não simpatiza com o seu monitor. Então, a educação mediúnica, ela também envolve essa interação do estudante da doutrina com o seu monitor. E aí fica difícil. Olha, se eu trabalho no departamento subordinado ao Paulo, que é o diretor, ele não pode me chamar a atenção? Ele não pode me prestar esclarecimentos? Claro que pode. Se nós estamos em estudos, o médium não precisa, tem que ser depois. Tem que ser ali. Nós estamos em estudos. Eu posso ter a parte mediúnica ou não? Não é isso, Luciano? Muitas vezes nós fizemos isso. Hoje não tem parte mediúnica, porque nós teríamos que fazer maiores esclarecimentos sobre o assunto que foi abordado, às vezes até de semanas anteriores. Isso com consulta aos mentores da casa. Eu nunca tive problema, viu, gente? Nunca tive. Eu estou contando fatos, né? São apontamentos mediúnicos. Nunca tive. Embora fosse muito criterioso, até em alguns momentos grosseiro com as pessoas, que é mais assim o meu perfil, a característica minha. Mas eu nunca fiz para ofender a pessoa. Eu fiz para mostrar a importância do estudo e do conhecimento para que mais tarde ele não tenha nenhuma dificuldade. A gente poderia citar aqui N médios que estão em atividade no GAEB que depois vieram com a mão no ombro, já batendo a mão no ombro, agradecendo porque muitos problemas que eles tinham, hoje não tem mais. Porque nós orientávamos, nós não, eu estou me referindo à equipe de trabalhadores do GAEB, não estou falando de Raimundo, eu estou falando de uma equipe de trabalhadores que estão lidando com os médios que chegam à casa espírita, né? Vamos seguir, Raimundo? Tem mais uma. A moral. Às vezes a gente pensa que, por não termos assim um comportamento adequado, né, a gente tem receio de fazer os estudos doutrinários, mas não é isso que a espiritualidade diz. Elas estão buscando na gente o esforço. E no Evangelho, eu não me lembro qual é a passagem, não sei se é no capítulo 6º, que eles dizem que eles querem que nós vivamos como vivem os homens da sua época. Se nós tivermos que renunciar a alguma coisa, nós temos que renunciar. Mas temos que saber por que estamos renunciando. Nada me impede de, terminada essa live, eu vá para um clube. Posso ir, levo minha família, por que não? Então, os Espíritos dizem que eles querem que nós vivamos como vivem os homens. Socialmente, mas com responsabilidade, né? Com responsabilidade. Essa é a questão. E recomendo que nós façamos esforços constantes pela reforma íntima, a fim de que nós nos libertemos
aquela nuvem de testemunha que nós nos referimos, que são os espíritos perturbadores, que não tem nenhum compromisso com a espiritualidade maior, né? Eles têm compromisso com os desacertos dele. E nós estamos vendo, no momento atual, o mundo passando por essa transformação. Já temos informações há bastante tempo de que eles estão saneando o umbral. Umbral é essa psicosfera ambiente que envolve a Terra, fruto das nossas energias mentais. Saneado o umbral, se não tem ninguém que me perturbe, eu também não perturbo ninguém. E aí nós vamos ver a Terra transformada. Se nós adquirimos uma casa, ela tem um quintal todo sujo, e algumas pessoas viram aquilo ali, tiveram uma impressão ruim, tempos depois ele volta e nós fizemos o saneamento daquilo tudo, plantamos flores, eles percebem a transformação. E ali, aqueles insetos que certamente viveriam ali não vão ter mais espaço para permanecer. Então, saneado o umbral, Terra, que está passando pelo processo de transformação, mundo de regeneração. Aí é outra fase da espiritualidade. Quem vai fazer isso? Somos nós. Como? Justamente por esse esforço constante pela nossa reforma íntima. As coisas que me aborreciam e contrariavam, hoje não me aborrecem. A conduta de alguém que eu condenava, hoje eu não condeno, porque eu sei que cada um é responsável pelos seus próprios atos. Ele tem a liberdade para fazer. Mas no Evangelho de Jesus diz que quem planta vento, colhe tempestade. Quem constrói a sua casa sem um alicerce, quando vem a tempestade, ela vai cair. Então nós temos que ter um alicerce. Se nós tivermos uma base bem estruturada, como esses grandes missionários de Jesus demonstram para todos nós, que às vezes passando por dificuldades, eu disse que não ia falar do Chico, vou falar mais uma vez, que ele chegou numa situação tão delicada que ele sentou-se lá ainda em Pedro Leopoldo, na porta do centro, porque ele ganhava pouco, a família é grande, ele sustentava quase todo mundo, não tinha dinheiro para nada, e o seu irmão José, que havia desencarnado, que era o celeiro, não deixou também nada e deixou a família para o Chico cuidar, né? E o Chico estava ali, cabisbaixo, vamos dizer assim, depressivo, entre aspas, quando ele percebe uma luz que o envolve e ele ficou surpreso, porque ele estava habituado com a presença de Emmanuel, que não veio. Foi um outro espírito. E chegou e disse assim, calmamente para o Chico, Chico, quando a sua mãe faleceu, você reclamou de Jesus? Dona Maria João de Deus. E o Chico viu que o espírito estava ali para pressioná-lo, né? E ele disse, não, senhor. O Chico já ficou receoso. Ele disse, quando Dona Maria João de Deus, que era a mãe adotiva, desencarnou, não, a Dona Cidália desencarnou, ele disse, você reclamou de Jesus? Ele disse, não, senhor. Ele diz, pois o Cristo mandou que eu viesse aqui lhe dizer que nunca mais lhe faltará nada. Nunca mais. Como eu tinha dito inicialmente, que há um grupo de espíritos que reencarnam junto a esses missionários para dar continuidade ao trabalho de Jesus, o que aconteceu com Chico? Os amigos começaram a aparecer. São Paulo, do Rio, de tudo que era lugar. E passaram a ajudá-lo nas suas obras de assistência social. E nunca mais faltou nada para o Chico. Mas nada mesmo. E o Chico era tão desprendido que teve um dos amigos que deu um relógio de ouro para ele. E nos primeiros 3 anos de mediunidade de Chico Xavier, não sei se vocês sabem, ele psicografava receitas homeopáticas que Dr. Bezerra de Menezes era o guia espiritual desse trabalho. Depois de 3 anos, o Dr. Bezerra se afastou porque o trabalho do Chico era em outra área. E uma senhora que recebeu a receita disse, Chico, aqui está dizendo que eu tenho que tomar isso aqui a cada 3 horas, eu não tenho relógio, como é que eu vou fazer isso? O relógio que ele tinha recebido de alguém à frente, ele passou. Era um relógio de ouro. Ele passou.
E os amigos nunca foram perguntar por que ele doou o relógio. Ele simplesmente doou. Acabou-se. Júnior, vamos passar mais um? Quando se inicia a prática mediúnica, pode acontecer alguns fenômenos que vão se intensificar e ampliar. Não pense o médium que o seu estado piorou. Isso é aquela mediunidade de prova que eu me referi, que ele vive sempre um pouco perturbado e depois ele vai, depois que a espiritualidade vai atuar nos seus centros de força, equilibrando esses centros de força, esse procedimento ele acaba. Ele acaba. Quem tem experiência na área mediúnica vai perceber muito bem isso. A pessoa chega ali desequilibrada, eu já vi gente até se jogar no chão, e depois ele vai, aos poucos, né? Ele vai disciplinando, educando essa mediunidade de maneira que ele não tem mais esse comportamento. Agora é necessário paciência, não é a primeira vez, nem a segunda que vai acontecer em qualquer um de nós de presenciarmos um fato desse. Não vamos chamar a atenção de ninguém, vamos ter paciência, tolerância, né? E saber conduzir essas criaturas. Mais um, irmão? Agora aqui sim, ó, essas fases da comunicação mediúnica, elas são patentes, são visíveis. Embora aconteça, vamos dizer, dentro de um ambiente assim psíquico, dentro da psicosfera ambiente dessas cabines de desenvolvimento de trabalhos que já são realizadas, essas comunicações, vamos dizer assim, mais habituais, a gente vê, e o próprio médium descreve para nós, a atração, que é uma das fases da comunicação, né? A aproximação e o envolvimento. Atração, aproximação, envolvimento. Vamos passar? Na lei da física, o que diz lá? Que os opostos se atraem. Mas na definição espiritual, a atração é pura afinidade. É pura afinidade. Eu sempre costumo dizer, desculpem, quando nós estamos conversando sobre determinado assunto, sobre política, quem gosta de política se aproxima de nós. Sobre futebol, quem gosta de futebol também vai se aproximar de nós. Então, a atração aqui é pura afinidade. É a força responsável por tudo que existe que vai originar esse procedimento, que é através do nosso pensamento. Nós estamos pensando constantemente. Constantemente. Mas quem vai dar impulso ao nosso pensamento é a vontade. É a nossa vontade. Eu elaboro o pensamento, elaboro as ideias, mas se eu não tiver vontade, eu não saio daqui. Então, o pensamento ele vai atrair esses irmãos, esses espíritos que vão se afinizar conosco. É a atração. E muitas vezes nós estamos com eles na nossa psicosfera ambiente e os carregamos para dentro da casa espírita, ou não, ou ficam do lado de fora. Mas o pensamento ele está conectado. Está conectado. Antigamente, quando se dizia assim, vamos esquecer os assuntos, os problemas lá de fora, se concentrar no trabalho aqui, ninguém se concentrava mais. Só em falar que nós devíamos esquecer os problemas lá de fora, os problemas já vinham. Então, olha o pensamento atuando. Mas está faltando a vontade. Está em mecanismo da mediunidade, né? Que André Luiz fala muito sobre isso. A vontade. Existe uma vontade de apelo e existe aquela vontade que é minha, do médium, de aceitação, que é a resposta. Há um apelo de comunicação e a resposta é minha. É sempre o telefone tocando de lá para cá. A resposta é sempre minha. Eu aceito ou não. Essa é a fase da atração que muitas vezes o médium inexperiente ele tem problema já nessa fase. Ele não espera as outras duas. Ali ele já dá a comunicação toda atrapalhado e o doutrinador que se vire, né? A função ali já é do doutrinador. O médium falou,
O problema já é do doutrinador. Enquanto o médium está só elaborando os pensamentos ali, o problema ainda é do médium, que é o primeiro doutrinador, como nós dizemos. Passa o próximo aí, Ramon, por favor. Na aproximação, tem essas figuras ali de raiva, nojo, medo, alegria, surpresa, tristeza. Então, na aproximação, eu já identifico, através das vibrações daquela entidade comunicante, quem é ele. É uma pessoa raivosa, grosseira, violenta, pessoa que ao se aproximar, ela me enoja, né? Uma pessoa que me provoca medo, um espírito que provoca medo, tristeza, surpresa, alegria. É essa fase de aproximação. Todos nós que estamos aqui nessa conversa agradável, nós temos essa capacidade. Quando chega uma pessoa perto de mim que eu não gosto, se observarmos, você vai ver que houve uma reação da minha parte. Uma reação emocional. Eu fico vermelho, eu fico pálido, eu gaguejo, eu desvio o olhar. São aquelas vibrações que me envolveram. Aqui na aproximação do espírito com o médium, o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Curiosamente, é o mesmo. Uma pessoa que me traz alegria, de longe eu já estou sorrindo. Uma pessoa que me provoca medo, quando eu vejo, eu já fico com medo. Pessoa que há muito eu não via, fico surpreso quando eu a vejo. É um processo, gente, assim, natural. Quando nós temos a mediunidade educada, equilibrada, é um processo natural. Quando aquela criatura que eu tenho nojo se afasta de mim, acabou. Que eu tenho medo, acabou. Que eu tenho raiva, acabou. É a mesma coisa no trabalho médium único com o médium equilibrado. Saiu o que tinha raiva, veio o que tinha alegria. E naquela fase de desenvolvimento, nós sempre recebemos orientações da casa que nós observássemos isso. A comunicação do médium iniciante, quando ele ri excessivamente, ou quando ele chora, que são os opostos, né? Então você vê que realmente ali tem um médium em potencial para ser trabalhado. Essas informações estão na Gênese, no capítulo que eu não consigo visualizar, mas está aí a referência para depois, 14. Se vocês desejarem, fazer uma pesquisa lá. Capítulo 14. 14. Seguir, Júnior? Vamos mais um? E, por fim, o médium percebe as ideias, vivências e sentimentos da entidade comunicante e os transmite conforme a faculdade que possui. Intuição, psicofonia, etc. E tal. Nós temos a figura doce e meiga de Chico Xavier com essa frase lindíssima, né? E seria bom que a gente refletisse sobre a nossa conduta como divulgadores da doutrina espírita, né? Por que nós estamos nesse trabalho? O que nós desejamos? O que a espiritualidade espera de nós? Nós vamos continuar trabalhando. A maioria de nós talvez não tenha lembrança de sonhos. Eu, de vez em quando, eu me lembro de alguns. E o trabalho que eu realizo na casa de Eurípides, eu estou realizando no mundo espiritual. Eu costumo até dizer que muita gente diz, eu gostaria tanto de ir numa cidade espiritual, eu sempre vou. Mas nessas regiões onde eu estou lidando com esses espíritos que se comunicam. Sempre no umbral, né? Porque nós somos trabalhadores dessa área. Nós estamos ali prestando esclarecimento. Nunca fui ameaçado, nunca sofri, porque eu vou consciente, com responsabilidade, preparado para executar essa atividade. E como nós temos conhecimento nas obras de André Luiz, que aqueles que estão
nível acima de nós, vibratoriamente, nós não os vemos. Nós vemos quem está abaixo. Então, a minha frequência vibratória, como a de todos nós que estamos nessa conversa agradável, não permite que nós vejamos os mentores espirituais, mas eles estão lá. Quando nós damos um grito de socorro, eles imediatamente entram em ação, recolhendo os seus pupilos, né, seus tutelados, para que retorne à segurança do corpo físico em seu lar. Então, nós não precisamos ter nenhum receio de trabalharmos mediunicamente. Nenhum. Como nós falamos inicialmente, são 90 tipos de mediunidades que estão descritas no livro dos médiuns. Seria bom que a gente conhecesse cada uma delas. Eu não consigo, né? Mas, de repente, quem tem uma memória boa e assimila melhor do que eu, ele pode muito bem memorizar e assimilar todas essas faculdades. Mas uma grande maioria delas, todos nós temos. Bom, tem muito assunto, mas, como eu falei para o Raimundo, que falaria 45 minutos, já tem 1h10, a gente para por aqui.